Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal Jalebi está apresentando o Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pelo CPD. Nós estamos no terceiro trimestre de 2025, cujo tema é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos na lição 10, que tem por título a expansão da igreja. E o textual: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículo 4 e versículo 5. E a verdade prática: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. E a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 8, e depois o versículo 12 ao versículo 15. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Nessa semana, vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas das vezes, Deus usa a circunstância para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair de cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. A história da igreja cristã tem o seu ponto de partida em Jerusalém. Logo após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ali nasceu a comunidade dos primeiros discípulos, marcado por fé, comunhão e poder espiritual. No entanto, a missão confiada por Jesus não se limitava à cidade santa. Ele ordenou, conforme está lá em Atos 1:8, de sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A perseguição que se seguiu à morte de Estevão foi catalisador inesperado para essa expansão. Cristãos foram dispersos, levando consigo a mensagem do Evangelho. Samaria, Antioquia, a Ásia Menor, posteriormente o mundo grego-romano, tornaram-se novos campos missionários. A conversão de Saulo de Tarso, que é o Paulo, e as suas viagens missionárias foram decisivas para que o cristianismo deixasse de ser um movimento local e se tornasse uma fé global. E essa trajetória é que, mesmo diante da oposição, a igreja cresceu com ousadia, guiada pelo Espírito Santo e sustentada pela esperança da salvação em Cristo. A expansão da igreja a partir de Jerusalém é, portanto, um testemunho vivo da fidelidade de Deus e do poder transformador do Evangelho. E a palavra-chave aqui é evangelização. Vamos para o primeiro tópico, a igreja diante da perseguição. E o primeiro subtópico é, embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. O fato de eles não terem dispersado como fizeram os demais crentes não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que aquele momento diante alcançaria todos os crentes.
Deve-se também destacar que, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou nem fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Desde os seus primeiros passos em Jerusalém, a igreja de Cristo enfrentou oposição. A perseguição começou com a morte de Estevão e se intensificou com a ação de Saulo, que devastava a igreja, entrando nas casas, prendendo os fiéis, conforme está em Atos, capítulo 1, versículo de 1 ao 3. No entanto, o que parecia ser uma tentativa de destruição tornou-se um instrumento de expansão. Os cristãos dispersos pela Judéia e Samaria não se calaram. Levaram consigo a mensagem do Evangelho, cumprindo a ordem de Jesus em Atos 1:8. A perseguição não fragmentou a igreja, mas fortaleceu. Em vez de se dividir, ela se multiplicou. E em vez de se esconder, ela se espalhou. A unidade espiritual, sustentada pelo Espírito Santo, manteve os discípulos firmes na missão. A coragem de homens como Filipe, que pregou em Samaria, e a conversão de Saulo em Paulo, mostra que a fidelidade ao chamado supera qualquer ameaça externa. Em verdade, essa verdade, no caso, ecoa até hoje, no dia de hoje. A igreja pode ser perseguida, ela pode ser, mas nunca jamais será vencida. Onde há fé, há resistência. Onde há amor, há comunhão. Onde há Cristo, há unidade. Glória a Deus. Vamos para o segundo subtópico, a igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A palavra copetóis, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que este pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos, que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. A morte de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, marcou um momento de luto profundo para a igreja nascente. Ele foi apedrejado por proclamar com ousadia que Jesus era o Messias. E a sua morte não apenas entristeceu os discípulos, mas também acendeu uma onda de perseguição liderada por Saulo. Mas o luto da igreja não paralisou. Pelo contrário, foi nesse momento de dor que ela se espalhou. Os cristãos foram dispersos pela Judéia e Samaria, levando consigo a mensagem do Evangelho. Filipe, por exemplo, pregou em Samaria e muitos creram. A dor da perda se transformou em combustível para a missão. E esse luto também revelou a maturidade espiritual da igreja. Em vez de se fragmentar, ela se uniu ainda mais. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, fortalecendo a base, enquanto os demais discípulos levaram as luzes de Cristo para os novos territórios. A igreja chorava, mas não se calava, sofria, mas não se dividia. Ela era perseguida, mas permanecia firme. Vamos para o terceiro subtópico, mas não desesperada. O fato é que a igreja planteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um de seus membros, querido e ilustre, havia sido morto, trazendo consequências para todos, mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. A igreja primitiva, mesmo diante da dor e da perseguição, não se entregou ao desespero. O luto da morte de Estevão e as prisões, os açoites e as ameaças não apagaram a chama da fé. Pelo contrário, revelaram
uma comunidade que sabia em quem havia crido. A esperança da ressurreição, a certeza da presença do Espírito Santo e a presença do retorno de Cristo era mais forte de qualquer sofrimento. Em Atos dos Apóstolos, vemos os discípulos que, mesmo presos, cantavam louvores. Vemos o apóstolo que, após serem açoitados, saía alegre por ter sido considerado digno de sofrer afrontas por esse nome. E essa postura não era fruto de ignorância, de insensibilidade. Era fruto de uma fé enraizada na eternidade. E a igreja não se desesperava, porque sabia que a sua missão era maior que a sua dor. Cada lágrima regava o solo onde o evangelho florescia. Cada perda era uma semente de vida. E cada perseguição era uma oportunidade de testemunho. Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico, a igreja que evangeliza. E o primeiro subtópico, a evangelização centrada na palavra. Em Atos 8:4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com isso, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrado na Bíblia. Glória a Deus. A força da igreja primitiva não estava em estrutura e recurso ou estratégia humana. Estava na palavra viva de Deus. Desde o primeiro sermão de Pedro, no Pentecostes, a evangelização foi fundamentada nas Escrituras, conectando a profecia do Antigo Testamento com o cumprimento em Cristo. E a palavra era proclamada com ousadia, clareza e autoridade, e os corações eram transformados. A evangelização não era apenas emocional, mas profundamente bíblica. Os apóstolos pregavam com base nas Escrituras, explicando, ensinando, exortando. Paulo, por exemplo, em suas viagens missionárias, sempre começava na sinagoga dialogando com os judeus e gentios sobre as verdades reveladas na Escritura. Mesmo diante da perseguição, eles não negociavam o conteúdo. A palavra era o centro, o fundamento e o combustível da missão. E essa centralidade da palavra gerava frutos duradouros, conversões genuínas, comunidade fortalecida e discípulos comprometidos. A evangelização não era apenas sobre atrair pessoas, mas sobre formar vidas enraizadas na verdade. Hoje esse modelo continua sendo o padrão. Em tempos de distração e superficialidade, a igreja é chamada a voltar à palavra, não como um acessório, mas como um eixo da missão, porque só a palavra revela Cristo, transforma o coração e sustenta a fé. Louvado seja Deus. Vamos para o segundo subtópico, a evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso e, ao chegar em Samaria, lhes pregava Cristo. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro da sua pregação. Assim, a evangelização precisava ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação.
Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve muito impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégia humana, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. A igreja primitiva não anunciava uma filosofia, um sistema religioso ou uma moralidade. Ela anunciava uma pessoa, que é Jesus Cristo. Desde o sermão de Pedro, no Pentecoste, a mensagem era clara, direta. Esse Jesus que vos crucificaste, Deus o ressuscitou. A evangelização era cristocêntrica, proclamando sua morte, ressurreição e senhorio. Cristo era o conteúdo, o propósito e o poder de missão. Em Atos 4,12, Pedro declara, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E essa convicção movia os apóstolos a enfrentar prisões, açoites e até a morte, porque sabia que estava anunciando o único caminho para a vida eterna. A evangelização centrada em Cristo também derrubava barreiras. Em Atos capítulo 10, Pedro compreende que o evangelho não é exclusivo dos judeus, mas para todos os povos, porque Cristo é o Salvador universal. Paulo, em suas viagens missionárias, pregava Jesus Cristo, este crucificado, 1 Coríntios 2,2, sempre colocando a cruz e a graça no centro da mensagem. E essa centralidade é o que dá à evangelização sua autoridade e poder transformador. Sem Cristo, a missão perde o sentido, no caso. Com Cristo ela se torna luz para os perdidos, para os feridos e esperança para o mundo. Chegamos agora ao terceiro tópico, a igreja que dá suporte à evangelização. O primeiro subtópico, o suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionário, é necessário dar-lhe suporte na missão que realizam. A igreja primitiva não cresceu apenas por causa da pregação ousada, ela sustentou por uma rede viva de suporte espiritual e emocional e material entre os irmãos. Em Atos 2, versículo 42 ao versículo 47, vemos que os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E esse suporte mútuo era mais que uma conveniência, era uma expressão concreta do amor de Cristo. E a comunhão não era superficial. Os cristãos compartilhavam suas vidas, seus bens e suas dores. Havia cuidado mútuo, hospitalidade e generosidade. Ninguém passava necessidade, porque vendia suas propriedades e bens e os repartia com todos, segundo a necessidade de cada um. E esse suporte material era um testemunho vivo de fé que professavam. A oração era combustível espiritual da igreja. E eles oravam juntos, clamavam por dia, intercediam uns pelos outros, buscavam a direção do Espírito Santo. Em Atos 4:31, após orar, ele tremeu o lugar onde estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O suporte da igreja também vinha da ação direta do Espírito Santo. Ele capacitava, consolava, corrigia, enviava. Então foi o Espírito quem separou Barnabé e Paulo para a missão.
e quem guiava cada passo da expansão sem o Espírito Santo, a igreja seria apenas uma organização, como ele tornou-se um organismo vivo. Então aqui nós vemos o suporte, nós vemos aqui a direção do Espírito Santo. Então aqui nós vemos aqui que esse suporte é o que manteve a igreja unida. Mesmo em meio ao luto, à perseguição e à dispersão, e hoje continua sendo essencial a comunhão verdadeira, oração constante, a dependência do Espírito Santo, são os pilares que sustentam a missão. Vamos para o segundo subtópico, a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Esse texto mostra que, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja fazia parte da doutrina dos apóstolos e o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizados nas águas. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. A igreja não se limitava a anunciar o Evangelho, ela se comprometia com o crescimento espiritual dos novos convertidos. Em Atos 2,42, vemos que os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, conforme já foi dito, e nas orações. Isso é o discipulado, é um processo contínuo de ensino e conveniência e transformação. Os apóstolos ensinavam com profundidade, explicando as Escrituras, revelando o caráter de Cristo. O discipulado não era superficial, nem apressado, era uma jornada de formação. Paulo, por exemplo, passou 1 ano e meio ensinando em Coríntio, em 3 anos em Éfeso, e mostrando que discipular exige tempo e paciência e compromisso. O discipulado acontecia em comunidade. Os cristãos se reuniam nas casas, partilhavam as refeições, oravam juntos, cuidavam uns dos outros. Era um ambiente de confiança, onde dúvidas eram acolhidas, vidas eram moldadas. O discipulado não era apenas transmissão de conteúdo, era vida sobre vida. Quem era discipulado tornava-se discipulador. A igreja crescia não apenas em número, mas em maturidade. Em Antioquia, os discipulados foram pela primeira vez chamados cristãos. Aqueles crentes lá foi pela primeira vez chamados cristãos, porque repetia o caráter de Cristo. O discipulado gerava identidade, proposta e missão. A igreja que discipula é a igreja que permanece. Ela não vive de evento, mas de relacionamento. Não busca aplauso, mas transformação. E não se contenta em fazer convertido. Ela forma discípulo que vive anunciando o reino. Chegamos agora ao terceiro subtópico. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto, sem o recebimento do Espírito Santo. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutar da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. O discipulado cristão não é apenas um processo de ensino, é uma transformação espiritual. E essa transformação só é plena quando o discípulo recebe o Espírito Santo. Jesus deixou claro isso ao dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Sem esse poder, o discípulo pode conhecer a doutrina, mas não viver a plenitude da missão. Em Atos 8, vemos o exemplo marcante
Os samaritanos creram na palavra, foram batizados, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Por isso, Pedro e João foram enviados para orar por eles, para que ele recebesse o Espírito Santo. Isso mostra que o discipulado não termina no batismo, ela continua até o Espírito habite e capacite um novo crente. O Espírito é quem sela o discípulo como propriedade de Deus. Quem ensina todas as coisas é quem intercede por nós com um gemido inexprimível, conforme está em Romanos 8, versículo 26. Sem ele, o discípulo pode até caminhar, mas não tem direção nem força espiritual para perseverar. O verdadeiro discipulado gera frutos, e os frutos do Espírito, conforme está em Gálatas 5, 22 a 23, não evidencia de uma vida transformada. Sem o Espírito, o discipulado corre o risco de se tornar apenas uma formação intelectual e completo quando o Espírito Santo é recebido, vivido e manifestado. Glória a Deus. Chegamos à conclusão. Nesta lição, vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não há Evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. A trajetória da igreja desde Jerusalém revela uma comunidade que, embora perseguida, não se fragmentou, mesmo em luto, não se desesperou. Em tudo permaneceu firme na missão. Sua força vinha de estrutura humana, não vinha de estrutura humana, mas da palavra viva e do Espírito Santo que fortalecia e impulsionava. A evangelização era centrada em Cristo, não em ideias, mas na pessoa que transforma. O discipulado não era apenas um ensino, mas a formação integral que só completava com o recebimento do Espírito Santo, e que o suporte da igreja, através da comunhão, da oração e do serviço mútuo, mostrava que ela era mais que um grupo, e era um corpo vivo, unido em missão. E essa igreja que discipula, que ora, que serve, que evangeliza com ousadia, é o modelo que permanece atual. O livro de Atos não é apenas história, é um chamado. A missão continua e nós somos parte dela. Que sejamos como os primeiros discípulos, testemunhas fiéis até os confins da terra. Chegamos ao final dessa lição, que possamos cada vez mais seguir esse exemplo de uma igreja firme, uma igreja compromissada em pregar a palavra de Deus, e assim podemos cada vez mais expandir o Evangelho para todos os lugares, em todo o mundo, e assim até que Cristo venha voltar para buscar a sua igreja. Fica todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Até a próxima, assim, se Deus permitir. Amém.